E aí, noveleiros? Prontos para mais um resumão daquele jeito? Com muita fofoca e zero enrolação? A novela tá quente e eu já separei tudinho para você não perder nada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de qual cidade você tá me assistindo. Bora começar essa fofoca diária. Quinta-feira, 26 de junho. A casa de Abel amanheceu tomada por uma tensão que parecia pesar no ar. Wanderson entrou ali acompanhado de Jaques, com olhar firme e determinado. Ele não estava ali para conversar, mas para cobrar uma verdade que insistia em ser negada: a paternidade biológica de Sofia. O impacto da presença dele foi imediato. Abel tentou disfarçar, mas o nervosismo marcou seu rosto. Os filhos de Abel corriam pela casa, com a inocência típica da infância, sem entender o que se passava, enquanto Ayla tentava, com todo cuidado, manter a paz e evitar que os ânimos se exaltassem. Ela sabia que aquele momento poderia ser decisivo, e que cada palavra e gesto teriam peso para o futuro daquela família. Wanderson, por sua vez, não queria dar espaço para dúvidas. Com voz firme e direta, começou a exigir explicações e o reconhecimento que julgava merecer. Jaques acompanhava tudo atento, observando cada movimento, pronto para agir se necessário. Abel, que sempre procurou controlar as situações, sentia-se acuado, como se estivesse encurralado. As palavras trocadas entre ele e Wanderson eram carregadas de tensão, uma batalha silenciosa que mostrava que ali não havia espaço para meias-verdades. A presença de Wanderson deixava claro que ele não pretendia recuar, e que buscava a justiça da sua maneira, custasse o que custasse. Em paralelo, Samuel, que acompanhava de longe as movimentações, estava preocupado com a auditoria fiscal que acontecia na fábrica de Ricardo. Ele sentia que algo errado estava acontecendo, e decidiu agir. Procurou Ricardo para confrontá-lo e tentar entender o que realmente se passava por trás dos muros da empresa. O encontro entre os dois foi marcado por tensão e desconfiança. Samuel pressionava, tentando arrancar respostas que mostrassem transparência, mas Ricardo evitava as perguntas mais difíceis, usando respostas evasivas e tentativas de desviar o assunto. Era claro que havia um esquema oculto, uma sonegação fiscal que, se descoberta, poderia colocar tudo a perder. Samuel sabia que estava lidando com pessoas poderosas e perigosas, e que precisava ser cuidadoso para não ser derrubado antes de conseguir provas suficientes. Enquanto tudo isso acontecia, Sofia, uma criança ainda inocente, buscava sua maneira de lidar com o turbilhão que a cercava. Em um momento de tranquilidade, fez um desenho representando seus dois pais. O gesto simples carregava uma carga emocional intensa, refletindo sua busca por segurança e amor em meio às incertezas. Léo, ao ver aquele desenho, sentiu uma mistura de esperança e medo. A imagem representava a realidade da menina, mas também os riscos que ela corria diante dos conflitos crescentes. Para Léo, aquele desenho era um símbolo poderoso da importância de proteger Sofia, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Enquanto isso, Ryan conquistava sua liberdade, um momento de alívio e esperança para toda a família. Lucas, determinado a reunir os entes queridos, pediu a Danilo que o acompanhasse na missão de trazer o irmão de volta para perto de todos. A liberdade de Ryan não significava apenas o fim de um período difícil, mas também o começo de um novo capítulo, cheio de desafios e possibilidades. A união da família parecia ser a única coisa capaz de superar as adversidades que vinham pela frente. No entanto, a relação entre Wanderson e Jaques começou a se desgastar. Wanderson fez uma revelação inesperada. Ele jamais havia perdido a memória, como todos acreditavam. Tudo o que aconteceu até então, incluindo o afastamento e as situações confusas, fazia parte de um plano para conseguir dinheiro. Essa confissão chocou Jaques, que ficou dividido entre a raiva e a dúvida sobre as verdadeiras intenções de Wanderson. A confiança entre os dois, antes sólida, começava a se romper, criando um clima de tensão e desconfiança que ameaçava destruir alianças antigas. Abel, em um momento de vulnerabilidade, confidenciou a Léo seu medo de perder Sofia. Apesar de sua postura forte, ele mostrou um lado humano e preocupado, revelando que o futuro da filha era sua maior angústia. Esse momento íntimo destacou as complexidades das relações familiares, onde o amor e o medo se entrelaçavam de maneira intensa e realista. Patrícia recebeu um alerta de Samuel sobre o esquema de sonegação fiscal na fábrica. Sem hesitar, decidiu confrontar Ricardo para exigir respostas e tomar atitudes que pudessem evitar prejuízos maiores. A pressão sobre Ricardo aumentava, e ele sentia o cerco se fechar rapidamente. Precisava agir para proteger seus interesses e tentar manter o controle da situação,
mesmo que isso significasse entrar em conflito com pessoas influentes e determinadas a proteger seus próprios segredos. Gisele, atenta ao que acontecia, aconselhou Davi a lutar por Léo. Ela mostrou a ele que o amor exige coragem, que desistir não era uma opção diante dos obstáculos. Davi, apesar das dúvidas, começou a entender que precisaria ser firme para conquistar o coração de Léo e enfrentar as dificuldades que surgissem. Por fim, Samuel viu Wanderson rondando a escola de Sofia, um gesto que levantou suspeitas e preocupações. A segurança da menina estava em risco, e todos sabiam que precisavam estar atentos para protegê-la. A presença de Wanderson naquele local indicava que os conflitos ainda estavam longe do fim, e que o futuro reservaria ainda mais desafios e tensões. A tensão na casa de Abel continuava a aumentar, com Wanderson e Jaques cada vez mais determinados a buscar respostas e justiça. Abel, sentindo-se acuado, tentava encontrar uma maneira de controlar a situação, mas a pressão era grande. Ayla, percebendo a crescente tensão, assumiu um papel ainda mais firme para manter os irmãos calmos e unidos. Ela sabia que qualquer desentendimento ali poderia causar danos irreparáveis às relações familiares. Enquanto isso, Samuel não desistia. Ele investigava cada passo, tentando reunir provas concretas para desmascarar o esquema de sonegação fiscal na fábrica. Ricardo, por sua vez, começava a perceber que estava cercado, com aliados se afastando e suas tentativas de manipulação falhando. Patrícia, munida das informações que recebeu de Samuel, passou a atuar com mais firmeza, pressionando Ricardo e buscando apoio para derrubar o esquema corrupto. Sofia, apesar da idade, mostrava uma maturidade surpreendente para lidar com os conflitos ao seu redor. O desenho que fizera de seus pais circulava entre os adultos como um lembrete da importância de proteger a inocência da menina e garantir que ela tivesse um ambiente seguro para crescer. Léo sentia um peso enorme no coração, consciente de que o futuro de Sofia dependia das decisões que estavam sendo tomadas naquele momento. A liberdade de Ryan trouxe esperanças renovadas, mas também despertou preocupações. Lucas e Danilo começaram a planejar como integrar Ryan de volta à família, cientes dos desafios emocionais e práticos que isso envolveria. A união familiar era fundamental para superar os obstáculos, e eles estavam dispostos a dar todo o suporte necessário. A revelação de Wanderson sobre sua memória não perdida causou um impacto profundo. Jaques, agora desconfiado, começou a questionar cada atitude de Wanderson, tentando entender seus verdadeiros motivos. Essa dúvida contaminava não apenas a relação entre os dois, mas também influenciava os rumos que a investigação e os conflitos tomariam dali em diante. Abel continuava a revelar suas emoções a Léo, mostrando o lado humano por trás do homem forte que sempre fora. O medo de perder Sofia era uma sombra constante, que o acompanhava mesmo nos momentos em que tentava aparentar confiança. Essa fragilidade reforçava a complexidade das relações familiares e a intensidade das disputas por amor e justiça. Patrícia, agora mais ativa, buscava aliados para enfrentar Ricardo e seu esquema. A situação começava a tomar proporções maiores, envolvendo mais pessoas e criando uma rede de apoio contra a corrupção. A luta por justiça ganhava força, e as chances de vitória pareciam aumentar a cada dia. Gisele continuava a ser uma voz de incentivo para Davi. Ela lembrava de que o amor verdadeiro exige luta e que desistir não era uma opção. Davi, motivado por essas palavras, se preparava para enfrentar os desafios que viriam, disposto a conquistar Léo e construir um futuro juntos. A aparição de Wanderson na escola de Sofia ficou marcada como um momento de alerta. A segurança da menina passava a ser uma preocupação central, e todos os envolvidos estavam conscientes de que precisavam estar vigilantes para protegê-la de qualquer ameaça. A presença de Wanderson indicava que os conflitos estavam longe de terminar e que a batalha pela verdade e pela proteção da família continuaria. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.